Olá pessoal, graça e paz a todos. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Teologia com o Professor Ronaldo. Eu sou o Professor Ronaldo e estarei ministrando aqui a segunda aula do nosso curso Hermenêutica na Prática. Para quem não assistiu a primeira aula, dá uma idinha lá no meu canal, tem lá também a aula, a primeira aula na playlist. E assista e acompanhe aí essa ministração em torno desse tema tão importante para o desenvolvimento daquele que tem interesse em compreender, em ler e compreender aquilo que está lendo, ok? Bom, em primeiro lugar vamos fazer aqui uma rápida oração para que o Espírito de Deus venha estar nos dando iluminação, entendimento para aquilo que vamos estar falando e também entendimento àqueles que estão nos acompanhando, que estão ouvindo aí e vendo essa ministração. Querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua graça, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Peço agora que o teu Espírito venha trazer entendimento, Pai amado, a minha pessoa que fala, que está ministrando a aula, traga também entendimento àqueles que ouvem, àqueles que estão acompanhando aí essa introdução, esse curso introdutório, esse curso básico em torno desse tema hermenêutica na prática. Assim oramos e assim cremos em o nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos inicialmente falarmos sobre o objetivo da nossa formação do curso que estamos ministrando, cujo objetivo é trazer uma compreensão dos princípios básicos e assim pegar esses princípios básicos depois de compreendê-los no sentido prático da leitura do texto propriamente dito. Então, o objetivo principal desta formação é trazer essa compreensão dos princípios básicos da hermenêutica na aplicação do texto propriamente dito, do texto literário, da leitura do texto escrito da Bíblia, ok? Com isso, nós vamos desenvolver praticamente 4 habilidades importantes que todo leitor da Bíblia precisa ter para a compreensão do texto. Quais são elas? A leitura, que nós já falamos também na primeira aula, a interpretação, a compreensão e a aplicação da mensagem do texto. Lembrando que esta aplicação nós vamos procurar compreendê-la para a época em que o texto foi escrito e para quem foi escrito na época. E, ao mesmo tempo, fazer uma aplicação contextualizada para os nossos dias, ok? Dito isto, então, nós precisamos fazer aí uma rápida recapitulação para que a gente possa ter uma compreensão da primeira aula, da primeira aula. Isso é apenas uma recapitulação. Para você saber os detalhes, você precisa assistir a primeira aula aí deste curso. Então, o que nós falamos na primeira aula? Falamos sobre a leitura, a importância da leitura correta do texto, que é o primeiro contato que o leitor tem com o texto literário. E texto literário é o texto que está escrito, falamos também sobre o conceito de hermenêutica, está lá o sentido da palavra, E em terceiro lugar nós falamos sobre o contexto literário, tanto o contexto imediato como o contexto remoto, ok? E o que nós vamos estudar nesta segunda aula? Vamos lá. Nós vamos trabalhar em torno deste tema. Quem é o ladrão? De João 10:10. Se você sabe, antes de nós darmos aí a resposta, coloca aí no comentário se você sabe a resposta desta pergunta. Quem é o ladrão de João 10:10? O João aqui é o evangelista, viu? Não é as cartas. Quem é o ladrão aí, segundo o que o evangelista João escreveu. Bom, como que nós vamos responder essa pergunta? Lendo corretamente o texto, fazendo uma leitura correta do texto, lembrando que essa leitura correta do texto, você precisa considerar, como eu já falei também na primeira
a pronúncia correta da palavra, as pontuações, etc. Né? São compreensões básicas da estrutura do texto que vai fazer com que você já dê um primeiro passo aí, um grande passo, né, na compreensão do sentido do texto. Vamos também trabalhar a interpretação do texto a partir do seu contexto literário, né? Vamos continuar trabalhando isso. Esses dois pontos aí, tanto a leitura como a interpretação, vai estar nos acompanhando durante todo o curso. Depois vamos trabalhar uma regrinha básica da hermenêutica, né? Nesta aula nós vamos trabalhar duas regrinhas básicas: quem está falando e para quem está falando. Nós vamos ler o texto daqui a pouco e vamos estar aplicando esta regrinha básica da hermenêutica e assim vamos descobrir quem é o ladrão de João 10:10, ok? Vamos lá então para a leitura do texto propriamente dito. João capítulo 9, o verso 35 ao verso 41. Mas antes, deixa eu ler aqui o texto que nós estamos trabalhando, texto que estamos analisando, que é o Evangelho, né? O evangelista João, capítulo de número 10, o verso de número 10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, a palavra plenamente pode estar na sua Bíblia como abundantemente, ok? Bom, tendo lido o texto, vamos agora compreender o seu contexto. O contexto de João 10:10 começa no verso 1 do capítulo 9, porque todo o capítulo tem 41 versículos. Todo o capítulo 9, né? Que constitui aí o contexto imediato de João 10:10, ok? Então nós vamos ler a partir do verso 35, aplicando aquelas duas regrinhas da hermenêutica, que já falei, que é as duas perguntas básicas: quem está falando e para quem está falando, ok? Vamos lá. Se você tiver sua Bíblia aí, é melhor. Você abre a sua Bíblia, vai acompanhando, tem um lápis em mãos para você fazer algumas observações e assim você vai ouvindo, vendo, escrevendo e vai assimilar mais. Bom, diz assim, verso 35. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Então, que homem é esse aqui que ele está se referindo? O capítulo 9 diz que era um cego e que Jesus curou esse cego, colocou lama nos olhos dele e pediu que ele lavasse lá no tanque de Siloé e ele então voltou curado. Só para você se situar aqui, saber quem é esse homem, né? De acordo com o contexto, era um cego e Jesus o curou. Quem está falando aqui? Jesus. Para quem Jesus está falando? Para o homem que ele tinha curado, né? Verso 36. O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Né? Quem está falando? O homem que Jesus curou. Para quem que ele está falando? Para Jesus. Verso 35. Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Quem está falando? Jesus que está falando. Para quem que Jesus está falando? Para o homem que ele tinha curado, para o ex-cego, né? Como eu disse, comece lá no verso 1, se você quer compreender melhor a história, comece no verso 1 do capítulo 9. Você vai compreender melhor a história. Estou lendo a partir do verso 35 e já é o suficiente para a gente compreender aí esse princípio da hermenêutica e responder o tema da nossa segunda aula hoje, né? Que é o João 10:10. Quem é o ladrão de João 10:10? Bom, continuando a leitura. 38. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Quem está falando? O homem que Jesus curou, né? Para quem que ele está falando? Para Jesus. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quem está falando? Jesus. Para quem que Jesus está falando? Agora aqui Jesus já não está falando diretamente para o homem que Jesus curou, mas para todas as pessoas que estavam ali acompanhando o desfecho da história, né? Verso de número 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos?
Quem está falando aqui? Os fariseus. Para quem que esses fariseus estão falando? Para Jesus. Verso 41. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quem está falando? Jesus. Para quem que Jesus está falando? Para os fariseus. Para os fariseus, não é isso? Bom, vamos continuar aí a leitura. Agora vamos para o capítulo 10, a partir do verso 1. Vamos ler o verso 1 até o verso de número 10, que é o versículo que estamos trabalhando, o versículo que estamos estudando. Verso 1. Eu asseguro, Jesus ainda está falando com os fariseus, eu asseguro a vocês quem? Aos fariseus, que aquele que não entram no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Né? Verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Quem está falando? Jesus. Para quem que Jesus está falando? Para os fariseus. Bom, vamos lá para o verso de número 4. Depois de conduzir para fora, Jesus continua o seu discurso, né? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Quem está falando aqui? Jesus. Para quem que Jesus está falando? Para os fariseus. Ainda há um debate, aí, um diálogo teológico aí entre os fariseus e Jesus. Vou tomar aqui um golinho d'água. Verso de número 6. Jesus usou essa comparação, mas eles quem? Os fariseus, não compreenderam o que lhes estava falando. Olha só que interessante. Jesus estava usando aí uma figura de linguagem e eles não estavam conseguindo acompanhar o raciocínio de Jesus. Verso de número 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo. Por que de novo? Porque eles não estavam compreendendo. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando e assim Jesus reafirmou. Começou a falar com mais ênfase. Ele então diz: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Então quem está falando aqui? Jesus. Para quem Jesus está falando? Para os fariseus. Né? Bom, dito isto, lendo isto até o verso de número 9, agora vamos para o versículo de número 10, que é o texto que nos interessa. O verso de número 10 eu coloquei aqui bem em negrito, para que você possa visualizar bem, diz assim: o ladrão vem apenas, está ligado já ao verso 9, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou com abundância, né? A pergunta é: quem é o ladrão de João 10:10, conforme nós lemos até aqui, aplicando essas duas regrinhas básicas da hermenêutica? Quem está falando e para quem está falando? Bom, eu coloquei uma síntese aqui para que você possa compreender melhor. Qual é a mensagem teológica que Jesus tem para nós quando ele faz referência a esse ladrão, né? Especificamente a esse ladrão? Está dizendo aqui, o que representa, qual é a mensagem? A mensagem é essa: os falsos líderes religiosos, falsos pastores e mercenários da época de Cristo, né? Representado aí no texto especificamente pelos fariseus. Havia um diálogo entre ele e os fariseus, né? A respeito da questão da cegueira espiritual que Jesus falou,
eles ficaram ofendidos com isso. Jesus entrou então com uma explicação e começou a falar sobre as pessoas que são mercenárias, os falsos pastores, os falsos religiosos, que na verdade não cuidam das ovelhas, e Jesus estava falando também deles. Eles também eram um tipo de pessoas que eram falsos religiosos, falsos pastores, mercenários. Não eram só eles. Jesus não está dizendo que eram só os fariseus. Tanto é que ele diz que todos que vieram antes dele eram mercenários, falsos pastores, falsos religiosos, né? Todos que vieram antes deles e que estavam comportando como os fariseus estavam comportando aqui nesse texto, ok? Então, quem é o ladrão de João 10:10? São os falsos líderes religiosos, são os falsos pastores e mercenários da época, representados aqui no texto pelos fariseus, ok? Bom, o que nós podemos compreender aí? Basicamente, duas coisas nós precisamos compreender a partir da leitura desse texto. Primeiro, a aplicação teológica específica do sentido original do texto. Precisamos compreender isto. Temos a aplicação do sentido primário, do sentido textual e contextual. A partir do contexto, nós compreendemos o sentido original de João 10:10, que Jesus faz referência aos falsos religiosos, aos falsos pastores, aos mercenários da época, né? Entretanto, nós temos também uma aplicação teológica geral, associado ao sentido figurado, né, do texto. Podemos aplicar o texto no sentido figurado relacionado a Satanás, ao diabo. Mas se nós usarmos o texto e afirmarmos exatamente assim, olha, Jesus disse em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, Jesus não disse isso. O texto pode ser aplicado de forma figurado ao trabalho que Satanás também tem, como sendo um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas o texto, originalmente, quando foi escrito, está relacionado aos falsos religiosos, aos mercenários, aos falsos pastores, né, que também era representado ali pelos fariseus, de acordo com o contexto. Ok? Bom, eu quero aqui agradecer por você ter ficado até aqui, até o final desta aula, e gostaria de fazer um pedido a você. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, e eu quero orar para que Deus possa abençoar a sua vida e para que você possa estar comigo na próxima aula, na terceira aula. Vamos estar trabalhando um texto do apóstolo Paulo bem sugestivo, um texto muito rico teologicamente, e vamos aprender muito. Deus te abençoe e um grande abraço.